Efésios 2,17. A Bíblia diz assim: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Olha só, a Escritura diz aqui, uma das coisas que nós sabemos da obra de Jesus Cristo é que Ele curou a todos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus Cristo curou. Você lê o livro de Isaías 53, a Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre ele as enfermidades e as dores. Essa é uma parte da obra de Jesus. A Bíblia também diz que Jesus Cristo, Ele nos libertou. Sim ou não? Sim. Colossenses capítulo 2, a partir do 3, você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus Cristo, Ele venceu, Ele triunfou e Ele destruiu todas as obras do inferno, e pode destruir as obras do inferno na vida de uma pessoa. Obra de Jesus. O que mais que Jesus Cristo fez? A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele salvou você, sim ou não? Sim. Talvez alguns aqui não sabem, mas Jesus Cristo salvou você. Você vai para o céu, amém? Amém. Nem todos, estamos com 70 pessoas dessa multidão que vão ao céu. Será que não escutaram direito? Você é da internet, você vai ao céu também? Você que está acompanhando o nosso culto, você vai ao céu. A obra de Deus, a obra de Jesus, garantiu que você fosse ao céu, fosse conduzido ao céu. Quando você se desligar dessa terra, você vai ligar lá, e você está salvo. Amém? Essa é a obra de Jesus. Mas aqui nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus mostra para nós mais uma das obras de Jesus Cristo. Qual? A Bíblia diz ali que Jesus Cristo conduziu você até uma nova família. Amém? Aleluias. Então você pertence hoje a uma outra família. Quando você começa a ler o capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer que Jesus Cristo foi atrás de você quando você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, e Ele tirou você de lá, Ele pegou você daquele lugar, transportou você para um outro lugar, para o reino de Jesus Cristo, para o reino de Deus. E aqui a Bíblia mostra mais uma das obras de Jesus Cristo. A Bíblia mostra para nós que nós fomos colocados na família de Deus. Olha o que diz o 19: portanto, vocês já não são estrangeiros. Amém? Diga estrangeiros. Olhe para alguém, profetize agora e diga assim: você não é mais estrangeiro. Para ele acordar agora, diga assim: você não é mais forasteiro. Antes você era assim. Antes nós éramos assim. Nós éramos como estrangeiros. Um estrangeiro, ele tem os mesmos direitos numa outra nação? Não tem. Ele tem os mesmos direitos que os nativos, ele tem os mesmos privilégios, ele tem os mesmos acessos? Não. Muitos de vocês aqui, muitos de nós, se você quiser ir para os Estados Unidos hoje, ou para qualquer outro país, para qualquer outra cidade, o que você precisa fazer? Passaporte. Se você quiser morar por um tempo lá, o que você precisa fazer? Um visto. Você tem que se identificar, você tem que dizer quem você é. Existe uma confusão, uma briga entre nações aí, de povos que podem entrar, de outros que não podem com facilidade entrar, tem que sair, tem essas questões de extradição, que acho que é a palavra certa que diz. Por quê? Porque você ou essa pessoa é um estrangeiro. Agora a palavra de Deus está dizendo aqui, que antes nós éramos estrangeiros. Você antes de Jesus Cristo era um estrangeiro.
não tinha os mesmos direitos, não tinha o mesmo acesso, não tinha os privilégios que um filho tem, que uma pessoa nascida naquela nação tem. Você estava longe de Deus, nós estávamos longe de Deus, e nós não pertencíamos a essa nação. Mas a Bíblia diz que uma das obras de Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, uma das obras de Cristo qual foi? Tornar você agora uma pessoa de direito, de fato, à nação de Deus. E a Bíblia diz que você não é mais estrangeiro, você não é um forasteiro, uma pessoa, um andarilho, você não é um qualquer um, mas agora você é um cidadão. Ou na minha versão aqui diz concidadão, cidadão junto. Mas outras versões falam cidadãos, ali com cidadãos também. Então, a palavra de Deus mostra para nós que nós somos cidadãos dos... Todos estão vendo ali? Cidadãos dos santos. Você pertence a outra nação, a outro povo, a outro lugar. E é por isso que muitas pessoas não entendem você. As pessoas que são estrangeiras ainda, que são andarilhos, que são passantes, que não têm nacionalidade, geralmente não vão compreender você. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse que para muita gente o poder de Deus, as coisas de Deus são loucura. Para nós é o poder de Deus. E a obra de Jesus Cristo permitiu com que você viesse e se tornasse um cidadão, não fosse mais estrangeiro. E principalmente, a Bíblia diz que Jesus Cristo colocou você numa outra filiação. Você foi colocado agora diante de uma outra família. Todos aqui vivem em família, ou vieram, de alguma família, embora não vivam com ela, não convivam com elas. Embora você não tenha tido pai, o seu pai te abandonou, o seu pai te deixou, sua mãe te deixou, você foi deixado pequenininho, criado por alguém, mas você tem uma origem de uma família. A Bíblia diz aqui que Jesus Cristo colocou você na família de Deus. A tua família hoje é a família de Deus. Por que as pessoas, os crentes de ordem geral, se chamam de irmãos? Porque têm todos o mesmo Pai. E a obra de Jesus Cristo permitiu isso para nós, que você se tornasse da família de Deus. Você já sabia disso? Pergunte a alguém que está do seu lado: você sabia que você pertencia à família de Deus? Faça uma pergunta melhor para ele. Diga assim: você já faz parte da família de Deus? Amém? Vocês fazem partes? Jovens, adolescentes, fazem partes? A família de Deus é a sua família. Não tão jovens, fazem parte da família de Deus? Senhores e senhoras mais velhos, vocês já fazem parte da família de Deus? Se nós não nos identificarmos como integrantes da família de Deus, a obra de Jesus Cristo nessa área na sua vida ainda não está completa. Como que eu identifico que eu já faço parte da família de Deus? Você é uma daquelas pessoas que a sua vida, que morre de medo da morte? Que tem medo da morte? Então você ainda não faz parte da família de Deus. Você é um bom candidato dessa noite a se tornar integrante da família de Deus. Mas o que nós queremos aprender com a palavra de Deus essa noite é que muitas pessoas andam na fé, vêm à igreja, seguem Jesus Cristo, mas a vida delas está totalmente bagunçada. Por que as coisas estão fora de lugar? Existem coisas fora de lugar na sua vida. Nós precisamos aprender a falar o idioma de Deus. Nós precisamos aprender a viver em família. Já aconteceu, principalmente nas famílias grandes, as famílias mais de antigamente, lá do tempo, seu Juarez, aleluia, do Celso,
dos mais velhos, Valdeci, que está dando risada lá. Como que eram as famílias? Geralmente famílias grandes. Agora não vivemos muito em família grande. Mas não existia uma cultura de educação, uma linguagem, um jeito de alimentação. Por quê? Porque se vivia em família. E no reino de Deus, Deus também estabelece as coisas da mesma forma. E por que é que a nossa vida muitas vezes ela está bagunçada? A enfermidade, por exemplo, como foi citado aqui, é uma área bagunçada na vida de um filho de Deus. Os pais que estão aqui, você já não teve que fazer um esforço tremendo muitas vezes na sua vida porque um filho seu ficou doente? Você não teve que tirar dinheiro, você não teve que correr de um lado para o outro para tentar salvar aquela criança? Esposos, esposas, por quê? Porque você está vivendo em família. Ninguém mais se importa, uma situação difícil vem, ninguém mais se importa, mas a família está ali, está junto, corre atrás, para que se resolva aquilo. A enfermidade é uma das coisas que torna os filhos de Deus, a área na vida dos filhos de Deus bagunçada. Mas não é para ser assim. O que mais? Às vezes nas famílias não tem lá um filho que é rebelde. Todos os outros seguem uma direção, seguem um padrão, seguem a disciplina da casa, seguem as normas, mas um quer ser diferentão. Ele quer, por exemplo, usar drogas. Quantos de vocês conhecem alguém de alguma família que usa drogas? Ou algum pai que usa drogas? Atendi agora, recentemente, semana passada, uma adolescente. Qual que é o principal problema da casa dela? O pai usa drogas. Isso é um problema, está em desordem essa casa. Está bagunçada essa área. Outra bagunça que acontece no meio do povo de Deus, a falta de paz. Tem gente que não tem paz. Isso é uma bagunça que está acontecendo na sua vida, na vida dessa pessoa. Pessoas que se deitam para descansar, não conseguem. Passam a noite acordadas, passam os dias correndo atrás de coisas, mas a paz não vem. A pessoa vive no inferno e muitas delas vão por um caminho e que querem até tirar a vida. Isso é uma bagunça na vida de um filho de Deus, porque se você é filho de Deus, você pertence à família de Deus. Mas na família de Deus não tem essas coisas. Ou você acha que lá no céu, você acha lá num canto um anjo lá que anda meio drogadão, meio grogue assim que ele vive. Sabe que é assim? Não, lá eles têm plena harmonia em todas as coisas. Sabe que tem gulosos lá no reino de Deus, irmã? Aleluia. Eu lembrei porque ela come, parece, né? Não tem. Será que tem bagunça na família de Deus? Será que os irmãos lá no céu, como é que são os santos que já foram? Lá se alguém falou, né, da joia, do brilho, da pedra que a irmã está usando lá, que não é a mesma, a esmeralda não é a mesma, não é o mesmo ouro que a outra está usando, então houve a inveja. Será que no céu é assim? Não, mas aqui é assim. Você tem invejas, você tem ciúmes. Os irmãos na igreja têm litígios. Então isso está mostrando o quê? Que tem algo errado no meio dos irmãos. Tem algo que precisa ser ajustado. Tem coisa que tem que mudar de lugar. Na família de Deus, as coisas acontecem de forma perfeita. Tudo perfeito lá. E você pode e deve também viver a sua vida perfeitamente. Quer mais um exemplo? Crentes, homens, mulheres, jovens e velhos que vivem a sua vida financeira, a maior bagunça. Devem, não compram, não pagam, devem. Bagunçado. Alguns estão bagunçados por causa disso, é uma questão de caráter, compra e não paga. Uma vez estava resolvendo um litígio entre duas famílias aqui da igreja. Uma pegou as coisas dos outros aqui, dos irmãos, compraram, não pagaram. Isto está mostrando que existe o quê? Algo que está fora de lugar. O que é consequência daquilo, resultado?
Hoje parece que acho que nenhuma das duas famílias estão vindo à igreja. Tem alguma coisa errada. Isso não é característica dos filhos de Deus. Outros filhos de Deus estão aqui, estão me ouvindo, e você está com a tua vida financeira bagunçada. Mas não é porque você não quer pagar, é porque você não pode. É diferente. Deus vai tocar na tua vida também hoje, para que você resolva isso. Mas esse é um dos exemplos que você pode olhar e ver que tem algo ainda na sua vida, que a obra de Jesus Cristo ainda não alcançou você. E você tem que identificar isso hoje, colocar Jesus Cristo, para que Ele possa arrumar. Jesus Cristo colocou você na família de Deus, para que você viva em paz lá. Tem alguma área na sua finança que precisa ser resolvido? Entre vocês pessoalmente? Entre outras pessoas? Entre outros irmãos principalmente? Ou entre ímpios, entre pessoas que você precisa resolver? Você precisa identificar isso hoje. A família de Deus dá testemunho do seu Deus. Talvez o nome da tua família aqui na terra, muitos não honraram. Não honra o nome da tua família. Mas o nome de Deus, nós precisamos honrar. Você é filho dele. Jesus Cristo, uma das obras dele foi tornar você filho. E Jesus Cristo te apresentou lá. Há um outro texto na palavra de Deus que diz que nós somos, Jesus Cristo é herdeiro e nós somos herdeiros juntos. Tudo que Jesus Cristo herdou, você também herdou. Então Jesus Cristo herdou a prosperidade, você também está herdando. Jesus Cristo foi glorificado no céu, a Bíblia fala que é o terceiro dia, Jesus ressuscita, é recebido nos céus, é feito, Jesus entra no céu e se assenta à destra direita de Deus Pai e está lá. E a Bíblia diz que quando você foi salvo, Ele também colocou você se assentar onde? Nas regiões celestiais. Você está se assentando nesse lugar? Ou ainda você está numa posição que não é a mesma de Jesus Cristo? Uma das características que nós temos, que mostram que você precisa que Deus mude as coisas de lugar, é você olhar para a sua vida, para dentro dela, e ver como que você está vivendo. Você tem alguma coisa fora do lugar? Quer mais um exemplo? Esposos e esposas. Esposos e esposas que não conseguem ter uma vida em paz como esposo e esposa. Isso está mostrando que você precisa colocar essa área hoje diante de Deus, para que Deus ponha em ordem. E Deus vai colocar em ordem isso se você pedir. Porque tem gente que gosta de uma bagunça, né? Viver em bagunça. Tem gente que gosta, parece cobra, gosta de viver enrolado. Não tem nada a ver com as sogras isso aí, né? Nada a ver, né? Minha sogra está ali. Tem crente que é assim, tem gente que é assim. Gosta de viver enrolado, né? Tem outros que são outros bichos. Parece elefante. Gosta de viver com tromba. Já viu esse crente elefante, irmã? Aquele crente que sempre tem um bico, tá de bico com alguém. Não! Você é da família de Deus. Você precisa viver em paz. Por que você está perdendo sono? Já existe um Deus, a Bíblia fala que não dorme e não cochila. Por que vocês dois agora estão ficando sem dormir? Isso é uma característica de Deus. Deus vai abençoar você nessa noite, restaurando a sua saúde, restaurando as suas finanças, restaurando a sua vida familiar, restaurando a sua vida espiritual. Tem muita gente que vem à igreja, mas não manifesta as características dos filhos de Deus. Crentes, irmão, que vem à igreja, mas consulta os astros. Aleluia. Não dá para entender isso aí. É uma característica, não é da família de Deus. Você acha mesmo que Deus precisa consultar alguma coisa? Consultar os astros, consultar a natureza? Você sabe, né? A gente ora, a gente busca Deus, a gente pede para os pastores orar, mas é bom dar uma ajudinha. Será? Não. Deus é poderoso para abençoar você, para restaurar as áreas na sua vida e para fazer com que você viva com todos os direitos, com todos os benefícios do Filho de Deus. Alguns pais e alguns filhos que estão aqui, alguns pais deixaram heranças, vão deixar heranças.
têm boas condições, vão deixar herança para os seus filhos. Outros filhos que estão aqui, pode ser que já sejam beneficiários de heranças. Característica de um bem, de um direito que a tua família tem ou tinha. A diferença entre as famílias aqui da terra e Deus é que Deus é extremamente rico. Deus não tem dificuldade nenhuma. E toda essa filharada que Deus tem, Ele tem competência para abençoar todos. A Bíblia diz que Ele quer todos, que todos vão morar com Ele. Deus é extremamente rico. Então existe uma herança para você. O que mais que Deus é? Alguns pais de vocês foram pais relapsos, como eu citei. Não te deram atenção, não te deram o zelo, não te deram educação. Mas Deus não é assim. Deus é um pai que cuida e que zela de cada um dos seus filhos. Por isso que toda vez que você entra na presença dele, ele diz pai. Ele diz, opa, tem um filho que está me chamando. Vamos conversar. Ele vai te dar atenção. Por quê? Porque Deus não vai deixar as coisas fora de lugar na sua vida. Negócios que fazemos, que precisamos. Às vezes, quando nós fizemos negócios mal feitos, isso é um sinônimo, isso é uma dica de que você precisa colocar Jesus Cristo na sua vida e pedir para Ele, para que você possa fazer negócios bem feitos. Acerte nos seus negócios. Quais são as áreas que você precisa resolver? Existe alguma área que está fora de lugar? Deus vai restaurar isso hoje. Nós muitas vezes pegamos por nossa conta mesmo e começamos a arrumar a nossa casa. Você olha para você mesmo e diz assim, eu acho que não precisa ir para a igreja. Eu acho que igreja é uma coisa que não precisa. Você está colocando algumas coisas fora de lugar na sua vida. Outros acham que não precisam trazer dízimos, ofertas à casa de Deus. E olha, deixa eu falar algo nessa área. Vários crentes que vêm à igreja estão com a vida fora de ordem. Por exemplo, nos dízimos e ofertas. E a pessoa então entende, comandante, que pode fazer assim e não traz. Tem área fora de lugar. Você está colocando a tua cama na cozinha e está arrumando tudo errado. Tem gente que tem tanta coisa fora de lugar, que não sabe mais onde é a sala, que não sabe mais onde fica o fogão, que não sabe mais onde estão a lavanderia, que não sabe mais onde é o banheiro. Aleluia, entendeu essa? Tem gente que trocou o banheiro de lugar, irmão. E sabe o jeito que ele está vivendo? É dessa forma mesmo. Hoje Deus quer trazer ordem na sua vida. Você começou a desobedecer Deus, ouviu de Deus anos atrás. Você ia à igreja com seu pai, com sua avó, mas você não achou que era daquele jeito. E você cresceu e começou a caminhar, veio a maturidade para você, e você deixou as coisas arrumadas do jeito que você achava que tinha que ser. E hoje você está vivendo com o banheiro fora do lugar. É por isso que está bagunçado. É por isso que está tudo fora de lugar. É por isso que não dá certo. Ao contrário, não é verdade? Pessoas que há um tempo atrás a sua vida estava completamente fora de lugar nas finanças, você ouviu um conselho e Deus não mudou a vida de vocês? Casal que deu testemunho, eu sei que eles voltarão aqui, né? Um tempo atrás não tinha que resolver isso? Tinha bastante coisa para resolver. E eles começaram a buscar os conselhos de Deus, começaram a ouvir Deus, e Deus começou a dar direção para eles. Resolveu de uma forma espetacular a vida financeira, por exemplo. Outros casais começaram a escutar o que Deus estava dizendo, o que tinha que fazer, qual que era o seu papel, qual que era a sua função. Deus não arrumou? Arrumou. O que Deus estava fazendo? Colocando as coisas no lugar. Então você, como esposo, vai ter a oportunidade agora
para você olhar para você e dizer: tem alguma coisa, Deus, que está fora do lugar? Agora, só faça essa oração se você tiver coragem de arrumar, porque Deus vai mostrar para você. Vai. Outros aqui Deus já está mostrando, você só vai lembrar. Mesma coisa, esposas, filhos, crentes, nós como crentes, na igreja de Deus, na casa de Deus, na família de Deus. O que é família? Morar junto. Você está com Deus todo dia, gente. Deus está com você todo dia, você está com Ele todo dia. Às vezes nós não notamos. E somos aquele filho que o pai diz para ele: filho, vai lavar louça. A mãe diz: vai lavar louça, ajuda a lavar louça. O que o filho faz? Porque essa mulher, porque essa velha. Nós fazemos assim também com Deus. Nós só não notamos. Mas hoje você está descobrindo que você pertence à família de Deus. E na família de Deus, Ele é o Pai. Ele é suficiente para resolver todas as coisas. O que está em bagunça na sua vida? Existem algumas áreas físicas? Existem doenças ainda? Você vai colocar isso diante de Deus. Vou contar esse testemunho pela terceira vez essa semana. Há 4 dias atrás eu visitei a UTI no São Vicente, que um casal que sempre está aqui no culto pediu para visitar o sobrinho deles. O rapaz desenganado, completamente desenganado. Cheguei, falei com aquele rapaz e comecei a orar com ele. Os olhos dele já estavam virados, só tinha a parte branca que se enxergava. Não sei quantas pessoas já foram ou trabalham em hospitais, conhecem bem esses momentos, né, de UTI, quadro de saúde. Quando eu comecei a repreender aquela enfermidade, o mal que estava na vida daquele rapaz, imediatamente o poder de Deus veio e começou a agir no corpo daquele rapaz. E ali eu quase me vinha apuros. A enfermeira tinha saído ali da UTI, agora tem umas UTI quarto, né? Ela tinha saído. E o aparelho disparou, comandante. Verdade, estava batendo bem fraquinho, bem fraquinho. Demos uma ordem. Aquele negócio começou a apitar, aquele negócio começou a fazer um fervo. Eu falei: e agora? E o homem deu sinais, começou a se movimentar de dentro para fora. Eu falei: e agora? Eu entendo o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, mas o que é que a enfermeira, o que é que o povo vai falar se quando entrar aqui e ver essa situação, o que vai falar? Não sei o que iam falar, eu sei que estava feito o barraco lá, estava feito o fervo. Mas o que importa é que Deus agiu na vida daquele homem. Não é normal um filho de Deus estar fora de ordem. Ele está sem saúde, e isso é algo fora de ordem. Nós não podemos achar que isso é normal. Não é normal. Deus o levantou, Deus o restaurou. E assim Deus vai fazer com cada um de nós aqui também. Eu vou pedir aos pastores que me ajudem, nós vamos clamar por vocês. Mas agora é um tempo que você vai colocar diante de Deus a sua vida e vai olhar para a sua vida. Existe algo fora de lugar? A irmã que deu testemunho aqui percebeu que tinha algo fora de lugar. E ela foi diante de Deus e falou que: Deus, agora é a sua vez, só o Senhor pode agir. Só o Senhor pode fazer. Eu sei que tem gente pensando exatamente isso aí. Porque tem gente com causa aqui, milionária. E você está dizendo assim: como que vai resolver isso? Essa não é a sua competência. A sua competência é permanecer na família de Deus e dizer: Pai, eu preciso do teu socorro, porque eu tenho essa área que eu estou resolvendo e perdi o controle. Eu não tenho mais como assumir o controle disso. Você colocou as coisas fora de lugar. Deus vai vir hoje e vai dizer: meu filho, está vendo isso aqui? Nós vamos tirar desse cômodo e vamos colocar lá, porque o lugar certo disso é lá. Fique atento, Deus vai falar para você como você vai fazer. Você acha que não? Os pais, as mães sabem perfeitamente como conduzir uma casa aqui. E você acha que Deus não tem competência? Deus está arrumando sua casa. Mais uma dica para nós encerrar. Vários de nós começamos a passar por problemas e dificuldades. Vários, se não a maioria. E acha que Deus abandonou e que Deus não se importa mais. Não é verdade. Quando a gente está corrigindo um filho, muitas vezes ele acha que você é um pai ruim.
Ele acha que você é uma mãe ruim. Mas você sabe que você só está trazendo ele de volta para a direção. Você o ama. E muitos de nós saímos da direção, fizemos tudo errado, penduramos as coisas no lugar errado, invertemos tudo, colocamos a porta no telhado, colocamos a janela no chão e fizemos tudo errado. E Deus faz tempo que está querendo colocar as coisas em ordem. O que você está dizendo? Deus me abandonou, Deus não fala comigo, Deus só fez milagre na vida do outro. Não, Ele está te mostrando que você colocou a janela no chão. Peça para Ele agora te dar a orientação para que você coloque as coisas no lugar. E o que você cantou? Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo entra com você naquela casa, sai. Entra com você no negócio, sai. Vai, vem, estuda. Trabalha com você. Vibra com você. O Espírito Santo vibra com você. No céu a Bíblia diz que quando há uma pessoa que se salva, eles fazem festa. Há festas no céu quando alguém se salva. Então, da mesma maneira, Deus vai vibrar com você. O Espírito Santo vai vibrar com você quando você sair desse lugar que você está ruim demais e você entrar nos lugares melhor, nos lugares corretos. Ele vai vibrar com você. Ele vai comemorar com você. Ele vai sair para o abraço. Ele vai com você. Quinta-feira agora, nós estávamos no estudo do discipulado lá em casa, o grupo discipulado, e nós começamos orando. Colocamos uma canção e começamos orando. Eu fechei meus olhos enquanto nós orávamos e, gente, uma pessoa gigante levantou do meio deles e começou a caminhar. Fez a volta no círculo, nós estávamos sentados em círculos assim. E ele estava lá. Ele foi para o estudo. Ele vai aos meus estudos, gente. Ele vai ouvir o que eu vou falar. Ele me dá o estudo. Ele me conta as coisas. E vai lá, sentar a aprender. Será que ele não senta, Crícia? Claro que senta. Leia a Bíblia, cristão. Leia a Bíblia. Ele sentou com os discípulos. E ele disse: Pedro, agora é a sua vez. Faça um resumo. Eu acho que era isso que ele fazia, né, Edmar? Resumo, o que você entendeu? E o Pedro dava cada pataquada, né? Mas ele ia com eles, com os discípulos. E ele está indo com você, ele está com você. Ele está na sua casa, ele quer mudar as coisas do lugar. Ele quer pôr as coisas no lugar. Ele quer ver você melhor, menina. Por que você não acredita mais? Acredite. Ai, mas essa pessoa é muito dura. Essa pessoa é muito difícil. Não, nada é difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível. E uns doidos da cabeça acreditam nisso. E Deus começa a mudar a história deles. Amém? Não é assim, jovem? Não vou falar números aqui porque podemos assustar as pessoas. Não é assim? Milhões de coisas para resolver. Milhões de reais. Milhões. E Deus pôde ir lá? Deus foi lá. O dia que ele disse: Pai, ele foi junto. E resolveu.